Bom dia pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um Minuto Capital Inteligente. Primeiro vamos para os índices aqui, ó. Estados Unidos, Dow Jones Futuro avança 0,17, S&P 500 Futuro tem variação positiva de 0,08 e Nasdaq Futuro recua 0,13. Índice pan-europeu, que é o Stoxx 600, avança 0,73%. Índice MSCI Ásia-Pacífico registra alta de 0,39%. Nessa sexta-feira 16, as bolsas globais se encaminham para fechar a semana em terreno positivo. Boas notícias, pessoal. A gente vem com 2 semanas aí de bastante notícia negativa, né? Finalmente, aqui nesse finalzinho de semana, a gente tem algumas notícias bastante positivas até. Os investidores monitoram resultados econômicos positivos nos Estados Unidos e na China, que reforçam as perspectivas de recuperação econômica. Dados de varejo, né, do varejo americano e emprego vieram melhores do que o esperado. O Dow Jones superou pela primeira vez na história o patamar dos 34 mil pontos e o S&P 500 também renovou o recorde ao registrar hoje alta de mais de 1%. Estados Unidos aí, pessoal, como a maior potência econômica mundial, sempre que a economia vai bem, o mundo todo comemora, né? A economia deles, quando vai bem, eles transacionam aí com o mundo todo, isso tem um efeito positivo para os demais países também. Na Ásia, os mercados fecharam em alta com a divulgação de dados econômicos chineses. O PIB da China subiu 18,3% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. Resultado ligeiramente abaixo das expectativas de um aumento de 19%, mas foi ali, né, muito próximo da expectativa, de acordo com analistas ouvidos pela Reuters. As bolsas europeias seguem o otimismo global e também avançam nessa sexta, com o índice pan-europeu do Stoxx 600 a caminho de sua 7ª semana consecutiva de alta. Isso é a Europa, tá? O que seria a maior sequência positiva desde maio de 2018. Por aqui, a influência global também deu o tom da semana e manteve o Ibovespa novamente acima da marca de 120 mil pontos no último pregão, acumulando 4 dias seguidos de ganhos. Ainda assim, o orçamento para 2021... a CPI da Covid-19 e a pandemia continuam no radar das preocupações domésticas. Investidores locais devem continuar atentos ao impasse entre equipe econômica e Congresso em relação ao orçamento de 2021. O prazo para que o presidente sancione o texto expira na próxima quinta-feira, dia 22 de abril. A gente vem falando bastante sobre isso aqui, então a gente tem aí um Congresso pressionando, né, a equipe econômica a cometer um crime fiscal e romper o teto de gastos no Brasil. Ainda no campo político, o Supremo Tribunal Federal anulou na tarde de ontem as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Com isso, Lula se mantém elegível e pode se candidatar em 2022. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Covid-19 também fica no radar, assim como o avanço da pandemia. O Brasil registrou 3.560 mortes pela doença nas últimas 24 horas. O governo de São Paulo revisa, falar um pouquinho aqui de São Paulo, né? Revisa então a quarentena em todo o estado nesta sexta-feira 16. Os membros do Centro de Contingência da Covid-19 se reúnem com o governador João Dória para apresentar os dados e decidir se a fase vermelha, que começou na segunda-feira 12 e vai até domingo 18, continua. Com os números da pandemia no momento, há uma tendência de que ela seja prorrogada por pelo menos mais uma semana. De acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, na última semana foi registrada uma média diária de 16.453 novos casos confirmados, 5% a mais do que na semana anterior. A média das mortes também aumentou 13%, chegando a 808 registros a cada 24 horas. Por outro lado, a média de novas internações caiu para 2.642 solicitações, uma queda de 17% se comparado com a semana anterior. A taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a ficar acima de 95% por quase um mês, diminuiu gradativamente e ficou em 85% na quinta-feira. São Paulo, Piracicaba e Baixada Santista, se eu não me engano, são as cidades que ficaram ali em 80%, fazendo com que essa média estadual caísse aí para 85%, mas muitas outras cidades ainda têm esse índice de 90% de ocupação das UTIs. Outro lado positivo é que nos últimos dias há mais altas que internações. Mesmo assim, o cenário ainda é de alerta. Bom, pessoal, terminando uma sexta-feira aqui com boas notícias, né? Espero que vocês tenham um excelente final de semana e façam apenas investimentos inteligentes.